Amores, essa live vai ficar gravada aqui, tá? E depois também eu vou colocar no meu canal no YouTube. Eu não sei se vocês já conhecem meu canal, mas para quem ainda não conhece, meu canal se chama Mulheres de Fibra com doutora Dalila, tá? Lá no canal do YouTube. Depois eu vou colocar essa live lá também, tá bom? Bom, gente, eu gostaria muito de pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Dar essa força aqui no YouTube também, sempre, aqui no Instagram também, sempre tem conteúdos novos. Eu falo sobre fibromialgia. Quando a gente tem live aqui, toda terça-feira a gente fala sobre relacionamento, a importância da família. Hoje o tema é a importância da família no relacionamento, tá? Eu vou chamar o Gabriel agora para entrar, mas não se esqueça que sempre às terças-feiras, no horário das 21 horas, que é o horário de São Paulo, Brasília e demais estados, e aqui em Campo Grande é 20 horas ainda, tá bom? Porque tem um fuso horário, tá? Vou chamar o Gabriel pra gente começar a live. Oi. Gabriel! E aí, Tudo bem? Tá me vendo? Tô te vendo. Legal. Tô te vendo. Legal, que bom. Boa noite. Friozinho, né? Começou a esfriar. Sim, a última live tava calor e essa tá fresquinha, né? Hoje tá bom, hein? Hoje tá gostoso aqui em Campo Grande. Começando a esfriar. E aí, Gabriel, você apresenta pro pessoal? Olá, pessoal. Tô vendo que o pessoal já entrou aí, né? Acabei de entrar na live aí, o pessoal já tá chegando. Que bom que o pessoal tá acompanhando a gente aqui todas as terças-feiras, né? Eu sou o Gabriel Marbuc, sou terapeuta e trabalho com saúde mental e inteligência emocional. E toda terça-feira aqui com a Dalila a gente está falando vários temas e a gente entrou no tema de divórcio, né? Tivemos 2 lives que falava de divórcio e separação e a gente vai dar andamento e nesse contexto todo a gente vai abordar a importância da família em tudo isso que acontece, né? Qual os benefícios que a família tem e os malefícios também que a família tem, né? Muitas pessoas falam sobre a família como um todo, mas existe muitas coisas além de só a família, só estar junto o tempo todo, para as pessoas entenderem o porquê que às vezes acaba chegando num término de relacionamento. E a gente está aqui toda terça-feira para esclarecer todas, né, essas dúvidas, esses questionamentos que as pessoas têm. Tema aí super importante. Eu sempre acabo levando um pouquinho pro lado da fibromialgia, porque eu já conheço o contexto aí de quem tem. E você também pode ir falando sobre outros contextos aí que eu tenho certeza que as pessoas de casa vão se identificar bastante. Do lado da fibromialgia, eu vejo que muita gente é preso a alguns tabus. Entre eles, muitas pessoas têm problemas seríssimos no casamento e acabam não conseguindo se divorciar porque a família acaba interferindo. E isso acaba tendo um grande impacto no tratamento desses pacientes, porque eles não conseguem ficar bem, porque o relacionamento já está ruim, às vezes eles não conseguem ter uma desenvoltura melhor, porque a família não dá esse suporte. E as pessoas acabam ficando presas naquele tipo de relacionamento que é tóxico, que é ruim, porque ali tem algum familiar ali por trás falando não pode, ou tá preso porque pensa que na igreja não vai aceitar, fica achando que Deus vai condenar a pessoa porque ela se divorciou, e as pessoas acabam se prendendo nisso e vivendo vidas infelizes por conta desses contextos, né? Sim, justamente o que você falou é o que mais acontece, é o mais comum. Porém, as pessoas, até que na internet eu vejo que não existe muita conversa sobre isso, por abordar esses temas e essas partes delicadas que envolve, né, a nossa sociedade como um todo, a religião e, claro, que envolve a família. Aqui eu não estou falando para ninguém desvincular da família, não estou falando para ninguém se afastar da família. Mas muitas das vezes, esse vínculo familiar faz com que a pessoa fique num relacionamento que já acabou. Um relacionamento que já não existe mais, né? As pessoas estão ali tentando reviver algo que, digamos, já morreu, né? E fazer isso gera um esforço muito grande. E como você falou na sua área da fibromialgia, eu acredito que muito desse esforço deve agredir muito a parte física da pessoa por ela tentar segurar isso, né? Todas as nossas emoções, elas são atribuídas ao nosso corpo.
né? Tudo que a gente sente, o nosso corpo inteiro sente, né? A gente gosta de falar que o amor está relacionado ao coração, por exemplo, né? Ah, eu amo alguém, ah, meu coração é seu, frases assim que as pessoas costumam falar, e isso não é à toa, claro que é uma forma poética de falar, né? Mas você vê que a emoção do amor está ligada ao coração, uma parte do corpo. E assim como o resto do nosso corpo, todos eles estão ligados a vários outros tipos de emoções, né? Então isso vai impactar de alguma forma. Se você pegar num contexto onde não tem o relacionamento, isso também impacta, né? Vamos pegar uma pessoa que não está se relacionando, para quem tiver um pouco de dúvida entender melhor. Uma pessoa que não tem relacionamento nenhum, às vezes mora sozinha, não sei. Se ela for negligente com ela mesma, ela também vai sofrer, né? Não é só o impacto do outro ou só o impacto da família. Se ela for negligente com os sentimentos dela, ela vai sofrer com isso também. Agora você imagina isso, uma pessoa que mora sozinha, né? Vamos supor que ela gosta, vou dar um exemplo bem aleatório, ela gosta de tocar violão, mas por N situações ela prefere evitar isso e fazer outras coisas. Aquele sentimento que está naquela pessoa, ele vai ficar reverberando ali, vai ficar reverberando, e ao longo prazo, essa pessoa vai sentir isso de alguma forma. Aí a gente vê pessoas que chegam lá na terceira idade e falam, nossa, queria tanto tocar violão, queria tanto aprender, nunca tive tempo, nunca pude fazer isso. Mas às vezes a própria pessoa negligenciou e aquele sentimento ela levou para a vida inteira. Isso eu falei da pessoa morando sozinha. Agora imagina ela morando com outra pessoa, negligenciando os sentimentos dela, mas as coisas que envolvem a outra pessoa. Isso já são duas pessoas, certo? Uma pessoa sofrendo por ela e por ela evitar as coisas dela e tentar agradar a outra pessoa. Isso vai virar um vínculo, né, muito maior. E aí, vamos colocar nesse fator filhos, trabalho, e aí a gente envolve a família. Então, esses fatores eles vão ficar muito grandes, reverberando naquela única pessoa. Penso tanto que esse corpo dessa pessoa vai sofrer. E a longo prazo, obviamente, né, vai sofrer com a fibromialgia. Exatamente, Gabriel. E uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem, às vezes a pessoa não tem fibromialgia, mas ela acaba tendo as dores psicossomáticas. O nosso corpo, ele acaba exacerbando tudo aquilo que a gente sente. Então, assim, não tem fibromialgia, beleza. Não tem depressão, não tem ansiedade, mas às vezes o relacionamento é tão ruim, é tão tóxico, ou às vezes nem que não seja tóxico, mas conviver com a pessoa que não dá mais. Não deu mais aquele casamento. E a pessoa fica ali para tentar agradar o pai, ou a mãe, ou o pastor, ou não sei mais lá quem, e ela começa a sentir dor. E aí, exatamente, quando ela se separa, quando ela consegue se desvincular de todos esses vínculos, seja da família, seja do marido que virou ex e tal, ela consegue ter uma melhora tão grande, ela consegue ter um desempenho melhor na parte profissional, ela consegue viver de fato, ela consegue se descobrir, saber o que ela consegue fazer de melhor, ela começa a descobrir que ela tem hobbies, ela começa a descobrir, por exemplo, eu gosto de ir numa cafeteria, ela começa a descobrir aquilo que faz bem para ela. Porque ela estava tão presa ali, estava sofrendo tanto, e o melhor, a pessoa ficou sem dor. Por quê? Quando a gente está perto, tem a energia, eu acredito muito nisso de energia, tem gente que não acredita, mas eu acredito. Às vezes tem uma pessoa ali que é um vampiro que suga as suas energias, e quando você se livra daquela pessoa, você começa a desenvolver, começa a conseguir fazer as coisas que antes você não conseguia. Você falou de energia. Só que as pessoas, quando a gente fala sobre esse lance energético, as pessoas pensam no lance místico, né? Mas não é. Não é. Quando a gente fala uma palavra, a gente está emanando um som. Existe uma vibração quando sai essa palavra. Agora, imagina você estar perto de uma pessoa que está falando coisas legais, coisas alegres, coisas divertidas. Você também vai sentir o impacto, né, daquela frequência sonora. E essa frequência é uma energia. Né? Isso já foi provado de várias formas. Só a própria palavra é uma energia. Então você vai sentir aquele impacto. Agora imagina você passar dia, noite, meses, semanas, anos ao lado de uma pessoa que às vezes está falando coisas que não te agrada mais, coisas que te impactam negativamente. Às vezes a pessoa fala palavras muito pesadas, né? Xingamentos, palavrões e tal, ou negatividade, né? Ao respeito tanto de você ou do contexto familiar e tudo mais,
Ou vamos pegar aqui, como a gente está falando de relacionamento e o impacto da família, a pessoa está pensando, né, em separação para poder viver melhor, como você falou, a pessoa tem um boom, né? Ela tem um destaque totalmente diferente. E aí ela vai falar com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó, e aí eles vêm com essas palavras negativas. Não, você não pode por causa disso, você não pode por causa daquilo. A pessoa já está, né, para baixo, ela já está triste porque ela está vendo que ela está passando por essa situação. E na hora que ela vai no contexto familiar, onde ela tinha que ter esse acolhimento, são as pessoas que às vezes atacam ela. Ah, mas você não pode fazer isso, você sabe que casou é para sempre. E né, todos esses dogmas que são ensinados, e a pessoa já está ruim com ela mesma. Né? Porque, eu tenho filhos, eu tenho bens, vou ter que separar, vender minha casa, meu carro. O que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar para alguém, e aí quando vai perguntar, a pessoa vem com toda essa bagagem negativa de que não pode isso, não pode aquilo. Mas essas pessoas externas, elas não sabem o que se passa ali. Né? Vamos colocar aqui nas paredes daquela casa, né? Naquele terreno. Não é a mãe que mora ali, não é o pai que mora ali, não é o irmão, não é a avó. Né, são aquelas pessoas, né? O cônjuge e as crianças, se tiver, né? São aquelas pessoas que precisam decidir, né? E eu falo nisso a importância do profissional, no caso meu, terapeuta, no caso seu, da fisioterapia, porque nós somos neutros nessa parte, né? A gente não dá a nossa opinião, a gente vai falar sobre o que a pessoa precisa, né? A gente vai achar o ponto que ela precisa para poder se desvincular sem ter um atrito muito grande, sem que ela sofra com isso, sem que tenha esse julgamento que muitas das vezes a família não deveria ter, mas tem. Né? O pai, a mãe, a avó sempre acaba julgando. Você não pode fazer isso, o que vai acontecer? Você está 30 anos casado, por que vai separar agora e tal? Né? Traz aquela bagagem, e aí como você falou da energia, né? Traz essas palavras que remetem ao negativo. A pessoa já está para baixo, ela está precisando de algo que levanta. E aí as pessoas trazem essa palavra que abaixa a pessoa. Ela já está lá embaixo. E aí para ela se levantar fica muito mais difícil. Exatamente. Aconteceu uma situação um tempo atrás de uma amiga minha que ela veio falar comigo muito revoltada. Ela tem a mesma idade que eu. Lógico que eu não vou revelar o nome aqui, mas assim a situação. Os pais dela separaram depois de 40 anos de casados. 40 anos de casados, os pais se separaram, e ela veio falar comigo assim, nossa, revoltadíssima. Por que já com 4 filhos, com neto, com bisneto, e separou? E aí eu falei pra ela assim, cara, você convivia com seu pai e com sua mãe, mas você tem a sua casa, onde você tá casada, tem seu filho, você não sabe o que eles viveram juntos e o que aconteceu ali para eles acabarem se separando. Às vezes, o que foi que sua mãe aguentou? O que será que seu pai aguentou? Às vezes, eles só esperaram vocês estarem assim estáveis para poder separar, que é o que a maioria faz. Eu só vou separar do meu marido quando minha filha tiver 15 anos, que ela vai entender. Vou separar daqui quanto tempo, porque meu filho já vai estar de 18 anos. E não entende que a nossa felicidade é agora, é hoje. Não é amanhã. Amanhã talvez nem chegue, né? Exatamente. Amanhã talvez nem vai chegar. Eu até coloquei uma frase dessa, não sei se foi no Facebook ou se foi aqui no Insta, mas a gente está tão preocupado com a nossa felicidade amanhã. Ou então a gente acaba colocando a nossa felicidade em cima de uma pessoa, onde a gente se frustra e se lasca totalmente, porque a nossa felicidade depende apenas da gente, não do outro. Mas a gente acaba colocando a nossa felicidade em situações. Eu vou ser feliz quando eu conseguir trocar meu carro, vou ser feliz quando eu conseguir comprar minha casa, vou ser feliz quando eu achar o amor da minha vida, vou ser feliz quando eu tiver um filho. E na verdade não, a nossa felicidade é no agora, no momento que a gente está vivendo. E foi que eu conversei com ela, eu falei, você não sabe das privações que seus pais tiveram para que você hoje estivesse bem aqui. Se eles estão separando agora, é uma pena, a gente nunca quer que nenhum casal se separe, mas dependendo das circunstâncias, às vezes eles vão viver mais felizes. Eles não vão ser inimigos, eles vão continuar vivendo bem, convivendo bem, porque tem filhos. Mas a gente não pode, né? A gente tem que entender melhor como que funciona isso e não julgar por que está separando. Um motivo tem, o motivo deles, só cabe a eles.
e a gente não pode julgar. E a família também tem que apoiar, porque isso é muito real. Eu sou divorciada, eu sei muito bem como que é. Os comentários que a gente ouve, mas por quê? O que que aconteceu? Ah, mas fulano era assim, nossa, eu via vocês e vocês eram tão bem juntos. Cara, ninguém tá ali convivendo com você 24 horas e sabendo o que você passa. Muitas vezes o que você segura, muitas vezes um relacionamento que é de fachada, para todo mundo da igreja ver e falar, nossa, que lindo, e na verdade em casa só Deus sabe como que é. E às vezes a gente segura, porque a gente não quer separar e a gente acaba sofrendo. Infelizmente. É até por isso que a gente está fazendo essa live, porque existe muitas pessoas passando por isso e elas insistem em fingir que não vê. Como você falou, não, quando acontecer tal coisa, eu faço. Quando meu filho tiver 15 anos, quando tiver 18, quando eu comprar um carro, entendeu? E isso vai deixando para depois, vai deixando para depois. E talvez depois não chegue, ou chegue de uma forma que você não está esperando, né? O passado a gente sabe o que aconteceu. O futuro a gente planeja, mas a gente não tem essa certeza. Então a gente tem que viver o agora, né? Então, quando a gente passa do princípio de entender que, cara, eu sinto isso, eu faço isso, eu sou assim, né? Quando a pessoa se entende e se conecta com ela mesma, é difícil ela aceitar essas coisas de qualquer jeito assim, né? Sim. Justamente por ela entender que, cara, só eu vou sofrer com isso. Só eu sinto o que eu sinto. Então, eu retardar isso, ao longo prazo, aquilo que eu falei, né? Esse sentimento ele vai acumulando, vai acumulando. Em algum lugar você vai sentir isso. Essa conta vai chegar, né? Assim como você citou esse caso, né? Um longo período, as pessoas casadas e depois ela se separou. É como você mesmo disse. Elas entenderam que elas podem ir cada um para o seu lado, vão continuar vivendo e talvez elas passaram tantas coisas juntos para aquela outra pessoa, que no caso é a filha, ter vivido bem, tá se sentindo bem, ter o conforto que ela tem hoje, ter a estabilidade que talvez ela tem hoje. Talvez se os pais dela, né, não entendessem isso, ou teria mantido isso, mas de uma forma mais desgastante, né? Ou talvez se tivesse separado lá atrás, talvez ela estaria até melhor ainda, né? Uhum. Nem sempre quer dizer que uma separação precisa ser ruim. A gente vê muitos casos na internet, obviamente, porque é o que o algoritmo quer, né? Que as pessoas ficam viralizando. Mas existem outras pessoas que separaram e vivem super bem, uma com as outras. Né? Às vezes viraram melhores amigos e tal. Então, exatamente. O importante é a gente não pensar e não ficar se comparando com o outro. Ah, mas fulana separou e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas você não é fulana, né? Você é uma pessoa, fulano é outra pessoa. Né? Seu caso não precisa ser igual aos casos que você vê na internet. Né? Você pode conduzir isso de uma outra forma, de uma forma que você acha ideal. Né? Então, entender isso e se entender faz com que você chegue nos seus objetivos muito melhor. Assim como você falou, a pessoa separa e ela tem um boom na vida. Né? Não que aquela pessoa estaria talvez atrapalhando. Claro que tem muitos casos que sim, né? Às vezes a mulher está casada com um cara e o cara está atrapalhando ela. Mas às vezes eles estão até indo bem, porém eles juntos não estão rendendo o que eles queriam. Né? Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e eles separados, eles começam a fazer melhor as coisas que eles querem para atingir os objetivos e os sonhos. Né? Às vezes deu certo até ali. Dali para frente eles podem cada um seguir seu caminho e tá tudo bem. Com certeza. Eu vi uma série que eu gostei muito, eu acho que tem uns 2 anos atrás, e foi uma série que não... A Tânia entrou, ó, legal. Tem uma série que eu gostei muito, se chama Made. Eu não sei se você assistiu essa série. Não, ainda não. Mas ela... Nossa, é assim, ela... Pra quem já passou por algumas situações semelhantes, pode gerar alguns gatilhos, mas eu achei muito interessante assistir. E é de uma menina que ela foi casada com um homem que ele era narcisista. Eu acho que eu assisti essa série em 2022. Foi 2022, eu estava na faculdade, ainda lembro disso. E o que aconteceu? Ela vivia num relacionamento super abusivo e tinha uma filha, que era o sonho da vida dela, era ter engravidado. Só que ela vivia um relacionamento péssimo, onde ela apanhava, sofria todos os tipos de violência física, violência verbal, psicológica, tudo. E o que aconteceu? Depois que ela se separou, ela e a filha dela, a filhinha dela era pequena, ela conseguiu desenvolver.
porque ela passava necessidade com o marido dela deixava ela passar fome, deixava ela passar todos os tipos, sabe, de perrengue mesmo. E aí, quando ela se separou, ela começou a trabalhar como... ela limpava a casa dos outros. E ela foi muito humilhada trabalhando com isso. Só que ela começou a pegar o quê? Ela começou a escrever as histórias que ela poderia achar. Ela via ia na casa de uma pessoa limpar, e aí ela via como que era o ambiente, e ela pegava aquilo para a vida dela e escrevia. E uma mulher que ela trabalhava descobriu que ela escrevia e começou a apoiar. E o que aconteceu? Ela conseguiu se inscrever numa faculdade e conseguiu virar escritora. Então era Legal. uma coisa que se ela não... Nossa, essa história é empolgante demais, porque é baseada em fatos reais. Então, assim, ela conseguiu dar um up na vida dela, ela conseguiu dar um up, assim, para a filha dela, para ela ter uma estrutura, e ela conseguiu realizar um sonho que, tipo, era um sonho de adolescente dela, de escrever um livro. E ela começou a escrever livros. E também falar sobre aquilo que ela viveu e ajudar outras mulheres. Então, assim, às vezes a gente está tão presa em algumas coisas que nos puxam para baixo, e quando a gente consegue se libertar disso, a gente nem sabe do tamanho do nosso potencial, né? Sim. E às vezes você vê uma pessoa casada com alguém, quando ela se separa, pô, ela consegue ter a empresa dela, ela consegue escrever um livro, ela consegue, sei lá, realizar o sonho dela, que era cantar. Era coisa assim que pra gente a gente nunca ia conseguir ver se ela permanecesse naquele relacionamento. Sim, é o que eu costumo falar, nem tudo é dinheiro, né? Muitas das vezes as pessoas estão buscando dinheiro e riqueza e tal, e às vezes esse dinheiro e essa riqueza que as pessoas tanto buscam, às vezes elas já têm, né? Uhum. Não é dinheiro, né? Às vezes é um momento que ela precisa ter, como você falou na história aí, né? A menina queria ser escritora, pô, tava nas mãos dela, né? Porém, ela deixava isso de lado e tentava agradar o parceiro, e obviamente acontecia coisas no relacionamento ali que evitava com que ela conseguisse escrever, né? Ela nem conseguia ser criativa, porque como que ela ia ser criativa se ela estava apanhando, passando por violência? Não dava, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu gosto até de usar, às vezes, um exemplo de alguém que toca algum instrumento, ou justamente quer, né, ser escritor e tal, porque você precisa desse momento e desse ambiente que te favoreça a ter um pensamento legal, a ter um momento consigo mesmo. Se você está num ambiente conturbado ou num relacionamento conturbado, você não consegue, né? Você não tem esse estímulo. Você acaba ficando, aquilo que eu falei, você acaba ficando muito para baixo, né? Você não tem esse ânimo que deveria ter. E isso não é só com isso, né? Isso é com qualquer coisa. Igual você falou, a pessoa pode criar uma empresa, mas se ela tiver muito para baixo, ela não consegue, ela não tem esse ânimo, porque vai ter dias legais e vai ter dias difíceis. Ela tem um potencial, mas ela tá do lado da pessoa errada. Ela às vezes pode se desenvolver melhor sozinha. Sim, exatamente. Eu gosto de falar essa frase, claro que é uma frase muito clichê, mas as pessoas às vezes, de tanto ouvir, não dá atenção, que antes só do que mal acompanhado, né? Ah, sempre. E o mal acompanhado não quer dizer, às vezes, que a pessoa tá te fazendo mal. Às vezes é que a pessoa quer ir para um caminho e você quer ir para outro. Não quer dizer que ela está te fazendo mal, é que às vezes você está deixando de ir para o seu caminho para acompanhar o caminho da outra. E isso que pode ser o que está te fazendo mal, não precisa ser a outra pessoa em si, né? Então, existe N formas de abordar, e é por isso que a gente está abordando aqui, né? Nossa live está quase dando horário. Claro que é pouco tempo para a gente abordar um assunto gigantesco, mas por isso que eu convido o pessoal para estar aqui toda terça-feira, porque toda terça-feira a gente vai estar aqui diluindo essas informações, chegando a esses pontos. Se as pessoas tiverem dúvida, eu espero que as pessoas mandem, eu não consigo ver aqui as pessoas que entrou. Se as pessoas tiverem dúvida, perguntas também, para que a gente possa estar esclarecendo para o pessoal que está nos acompanhando, né? Isso, com certeza. Gente, toda terça-feira, aqui horário das 21 horas, horário de São Paulo, Brasília e demais estados, 20 horas aqui em Campo Grande. A gente vai estar sempre fazendo lives falando sobre relacionamentos, família, saúde mental, autocuidados. Então, assim, se você está gostando de assistir, gostando dos comentários que a gente está fazendo, toda terça-feira a gente vai estar aqui para falar sobre isso, para a gente conversar.
Se vocês tiverem dúvidas, quiser que a gente aborde algum tema, vocês podem mandar no meu privado, no privado do Gabriel também. Depois eu peço que vocês acabem seguindo ele. Eu sempre deixo o vídeo compartilhado, então aparece tanto na minha página quanto na dele. Mas aí a gente também pede para que vocês acabem acompanhando também o Gabriel, porque ele, cara, é topíssimo para falar sobre saúde mental, tanto que eu faço terapia com ele. Porque eu preciso, né? Todo mundo precisa de terapia. E, assim, tem me ajudado pra caramba, para olhar para novos horizontes, abrir um pouquinho mais a minha mente para as coisas que muitas vezes a gente não consegue ver e precisa que alguém de fora, um profissional de fora, acabe nos ajudando para que a gente consiga ver que a gente tem potencial e que a gente consegue fazer muitas coisas sozinho e que a gente também pode escolher boas pessoas para estar do nosso lado. Que é importante a gente estar sozinho também. É como o Gabriel falou, antes só que mal acompanhado. Mas se a gente estiver muito bem acompanhado e estiver lendo um livro na mesma página que essa pessoa, ó, é muito bom também. Sim. Para ajudar, eu vou falar aqui sobre o meu livro. Todas as lives eu vou falar um pouco sobre o meu livro, porque ele é pequeno, ó. Ele não é um livro muito grande. Então, para quem não tem o costume de ler, é bem fácil. Dá para carregar na bolsa, ele não é tão grande também. E ele contém N coisas, tanto sobre relacionamento, como saúde mental, como inteligência emocional. Então, é um forte aliado para quem quer, às vezes, sair, né, desse vínculo, às vezes tóxico, tanto familiar quanto conjugal, né? Ou, às vezes, numa empresa. Às vezes a pessoa está passando por isso numa empresa, né? Ou com os amigos, e às vezes a pessoa não percebe isso, né? Porque, às vezes, são toques sutis que a pessoa vai acostumando. Ah, isso aqui é só isso, é só isso. Só que esse só isso, às vezes, dura uma semana, um mês, um ano, 2, 3, 4, 5. Chega uma hora que a pessoa não sabe nem o que é mais, né? Então, eu criei esse livro aqui. Eu vou deixar o link dele na minha bio lá também, ou na descrição, para quem estiver vendo aqui pelo YouTube. Vou deixar na descrição também, para as pessoas puderem ter esse auxílio, né? Eu indico até para os meus pacientes também, né? Porque, às vezes, em algum momento, a pessoa, cara, eu entendo o que está acontecendo, só que eu precisaria de alguns detalhes. É um livro curto que a pessoa consegue ter essa destreza de ler e falar, cara, era isso. Eu não tinha percebido, né? Às vezes a pessoa está entrando num novo relacionamento e aí ela não percebe alguns sinais. Aqui eu deixo bem claro coisas fáceis de a pessoa perceber para que ela não se machuque tanto com amizade quanto com relacionamento. Exatamente. Gabriel, só antes da gente terminar, tem um comentário aqui da Alzineide, falando que ela falou assim que já viveu um relacionamento abusivo, que ele errava, mas ele fazia com que ela se sentisse culpada. E tem muito disso, e eu acho que isso é um tema muito importante para a gente falar nas próximas lives. Porque tem muito assunto importante, muito assunto interessante para a gente falar sobre narcisismo. Eu estava aprendendo aqui algumas coisas, falando com a Tânia sobre o incel. Eu nunca nem tinha ouvido falar em incel. E isso foi um tema assim, que eu acho que é bem importante depois a gente ir abordando ele aqui nas lives também. Sim, esse comentário que ela fez aí é um tema que a gente pode abordar sim. Acontece muito, né? Isso é uma forma muito antiga, né? Até lá quando começaram, né, a formalizar o casamento, onde a mulher vira propriedade do homem, houve-se muito isso. E as pessoas ainda trazem até os dias de hoje, né? Então, num caso desse, o homem tende a pensar que, você é propriedade minha, então eu vou fazer tudo o que precisa, se tiver alguma coisa de errado é porque você não fez o suficiente, né? E é interessante, por isso que eu até falei sobre esses sinais, a pessoa perceber isso, né, no namoro, quando está conhecendo a pessoa, para que ela não sofra lá na frente. Né? Eu não sei o caso dessa pessoa, mas no geral é assim que acontece. Desde o começo já tem uns sinais sutis, né? E no livro aqui eu deixo várias formas de entender, né, esses sinais, né? Como que você percebe isso? Como que eu vou me envolver com uma pessoa que essa pessoa já está me fazendo mal agora? Eu mal conheço ela. Porque o que acontece no início de namoro? As pessoas tendem a ser legal com todo mundo, né? Você falou o caso de uma pessoa incel, é um caso um pouco mais extremizado. Mas, tirando essa parte do incel, que depois a gente entra, é bom a gente fazer até um vídeo específico sobre isso, né? A gente faz uma live sobre isso.
tirando esse caso específico do incel, a maioria dos homens e das mulheres também tende a tentar ser a melhor forma de si para outra pessoa. Tenta esconder, né, as falhas, os defeitos, sendo que, na verdade, isso deveria ser o mais comum. A pessoa teria que ser o mais natural possível. Mostrar então, de fato quem é no início, né? Sim, então é um pequeno detalhe que você percebe. Se a pessoa não está sendo natural agora, então ela não é essa pessoa. Ela está fingindo ser alguém que ela não é. Ela está então, forçando, você, né? Sim, para você ligar um alerta. Pô, por que essa pessoa está fazendo isso? Porque todo mundo, obviamente, vai querer ser legal. Mas em alguns detalhes você consegue diluir isso. E óbvio, a gente toda terça-feira a gente vai estar aqui. Quem sabe na próxima terça-feira a gente entra mais nesse assunto. Porque, eu falei, esse assunto de relacionamento ele é muito extenso. Né? Mesmo que a gente ficasse aqui 1 hora, 2 horas, a gente não ia terminar ele. Então, toda terça-feira a gente volta aqui para poder tirar mais dúvidas. E valeu pelo pessoal que está comentando aí, né? Com certeza. Quero mandar um abraço para todos vocês aqui que estão assistindo. Tem o Marcos, Alzineide, Cris, José também entrou aqui. Deixa eu ver quem mais. Alexandra, Maria Aparecida, a Tânia. Tânia, nem sei quem é, nem conheço, tá, Tânia? Neucimar, Eliana, Edson. Gente, entrou tanta gente aqui e some, né? Depois eu não consigo mais ver. Mas eu agradeço a todos vocês que entraram. A live vai ficar salva. Então, gente, terça-feira que vem a gente retorna aqui com esse assunto. Tá bom? Beleza, é isso aí. Forte abraço a todos. Beijinho pra vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.